Bom, pessoal, vamos lá. Conforme a gente combinou, eu vou seguir aqui com a resolução dos exercícios, conforme vocês pediram, beleza? Da lista número 2. Olha só, o primeiro exercício ele fala: determine a resistência equivalente entre os pontos especificados nas associações abaixo. Item A, pontos A e B. Então eu quero saber a resistência equivalente desde o ponto A até o ponto B, beleza? Bom, o que eu consigo identificar aqui? Ó? Primeiro, o ponto A, na verdade é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o ponto A. Por que tudo isso é o ponto A? Porque não tem nenhum resistor no meio do caminho. O que faz mudar um ponto é ou ter um resistor ou ter uma divisão. Tá? Então a primeira coisa que eu identifico aqui, ó, é que o resistor de 3R ele está ligado do ponto A até aqui. Tá? Então toda essa parte laranja é o resistor 3R. Já o resistor de 6R, ele está ligado do ponto A também até o mesmo local aqui, ó, do de 3R. Ou seja, o de 3 e o de 6 eles estão em paralelo, ok? Além disso, eu ainda consigo perceber aqui, ó, que a corrente elétrica que passar aqui pela parte de cima e passar pelo resistor de 4R, ele vai ser a mesma corrente elétrica que passa pelo resistor de 2R. Isso significa que 4R e 2R estão em série. Tá? Então eu vou começar resolvendo o circuito por essas partes. Beleza? Vamos lá. Para eu começar, vamos começar colocando aqui ó, o que eu já identifiquei no meu circuito. Bom, eu identifiquei que esses dois resistores aqui estão em paralelo. E se eles estão em paralelo, o cálculo da resistência equivalente em paralelo é dado por 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 elevado a menos 1. Tá? E quando você faz 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 elevado a menos 1, o resultado dá 2. Ou seja, aquele resistor é como se fosse um único resistor de valor 2. Tá? Então, esse paralelo aqui ele poderia ser substituído facilmente por um resistor de 2. Beleza? Já nessa outra associação em amarelo aqui de cima, eles estão em série. Bom, quando o resistor está em série, a resistência equivalente é dada pela soma. Ou seja, nessa parte de cima aqui, ó, eu tenho uma resistência equivalente de 4 mais 2. 4 mais 2 vai dar 6. Tá? Então é como se eu tivesse agora um novo circuito. Tá? Eu vou tentar esboçar esse novo circuito aqui para a gente. Vamos lá, como seria meu novo circuito? Então seria, aqui é o ponto A, aonde eu tenho um resistor para a direita aqui. Nossa, ficou meio grosso, né? Aqui. E outro resistor que vem aqui por cima. Desse pontinho, vem para cá, até que sai no ponto B. Ainda falta, entretanto, aquele último resistor que estava aqui, ó, né? Vamos colocar os valores deles? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso novo resistor, que vale 6. Esse aqui é o nosso novo resistor, que vale 2. E o laranjinha é o resistor que já foi dado no circuito, que vale R, ou seja, 1, já que a gente está fazendo a medida com base em R. Tá? Lembrando que aqui onde eu pintei de amarelo é o nosso ponto A, e aonde eu pintei de azul é o nosso ponto B. O que eu identifico aqui agora? O 2 e 1 formam uma série. De novo, o 2 e o 1 é uma série. E o resultado dessa série vai dar 3. De novo, quando a resistência equivalente está em série, é só somar. Então esses dois aqui ó, é como se fosse um resistor com resistência equivalente de 2 mais 1, que dá 3. Tá? Só que esse resistor de 3, que até fica onde eu coloquei esse quadrado aqui, ó, esse resistor de 3 ele é equivalente a um único resistor pela parte de baixo, ligando o ponto A ao ponto B.
Enquanto que pela parte de cima eu tenho um resistor de 6, também ligado de A a B. Portanto, esses dois resistores estão em paralelo. Um de 3, o outro de 6. Resistor equivalente em paralelo, um de 3, outro de 6, a gente acabou de fazer. Essa resistência equivalente aí, ó, de 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 elevado a menos 1 vai dar 2. Portanto, a resposta para esse item A é 2R. Beleza? Bom, vamos agora resolver o item B, tá? O item B tem duas perguntas, então já vou até copiar meu circuito aqui, ó, 2 vezes. Porque a primeira pergunta ele quer saber entre o ponto F e G, e depois ele quer saber entre o ponto F e H. Então vamos lá, vamos tentar identificar aqui, ó. Bom, o que eu percebo só de olhar para esse desenho? Entre F e G, então a corrente elétrica vai entrar por F, e aí vamos lá. Vai entrar no F e vai chegar nesse ponto, nesse nozinho, nessa divisão. Uma parte dela vai passar aqui por cima, tá? Uma outra parte dessa corrente elétrica vai passar aqui pelo meio. E uma última parte dessa corrente elétrica vai passar aqui por baixo, tá? Bom, a corrente que passa por baixo, ela já chega no ponto G e, portanto, ela já sai. Já a corrente que passa pela região que está em verde e pela região que está em azul, ela se junta no ponto H e desce para passar pelo ponto G, tá? Portanto, o que eu identifico aqui? Olhando para o desenho. Em verde, forma uma série, que é a mesma corrente, tá? O resultado dessa série em verde está em paralelo com a parte azul, porque está ligado nos pontos F, A, H, ok? Vamos começar por aí. Então vamos lá. Redesenhando o circuito, ó, vou tentar seguir o circuito novamente aqui, ó. Meu circuito começa com uma resistência única aqui em cima. Como era R e R, aqui em cima vai dar uma resistência de 2R. Beleza? Já ali pelo meio eu tenho uma única resistência, a azul, que vale R. Então vamos lá. Ela ficaria aqui, ó. Aqui. Beleza. Esse aqui vale R. Repara como elas estão em paralelo. Eu ainda nem desenhei as outras, mas só de olhar para essa já dá para enxergar o paralelo. Depois disso eu vou encontrar uma resistência aqui, que sai pelo ponto G, além da nossa resistência amarelinha, que já está ali desde o começo do circuito, né? Vamos colocar ela aqui, ó. Aí. Bom, então agora eu vou precisar resolver aquele paralelo, tá? Vou resolver aquele paralelo de 2R e R, ou seja, de 2 e 1. Quando a gente faz o paralelo de 2 e 1, vamos lembrar aqui, ó, como faz o paralelo. Paralelo vou colocar aqui no cantinho, ó. Resistência equivalente é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1. Mas deixa eu abrir a caixinha aqui, que senão vocês não vão enxergar o que eu estou fazendo. Opa, perdão. Aí, 1 sobre 2 mais 1 sobre 1. Elevado, não pode esquecer de elevado, elevado a menos 1. Beleza? A hora que a gente faz 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 elevado a menos 1, isso aqui vai dar 0,66, ou 67, porque cai numa dízima, né? Então, arredondando aí um pouquinho, 0,67. Beleza? Ou seja, esse verde e esse azul se junta e vira apenas um de 0,67. Vamos redesenhar o circuito para ver como ficou? Olha só, vou usar em roxo para representar essa combinação dos dois. Partindo daqui, eu tenho uma resistência de 0,67. 67. Beleza? E ainda tem aqui a resistência laranjinha, de novo, né? Resistência laranjinha está aqui, ó, que vale 1, 1R. E tem a resistência amarelinha, que também vale 1R. Bom,
Como a gente está analisando desde o ponto F até o ponto G, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte. Quando eu pego para analisar o ponto F, ele está aqui. Quando eu pego para analisar o ponto G, ele está aqui. Há dois caminhos agora para a corrente elétrica passar. Um primeiro caminho é, de novo, ela passar direto pelo R aqui, ó, o amarelinho. Já era. O outro caminho é ela passar pelo 067, depois ela passar pelo R e daí sair. Portanto, perceba que o 067 e o R laranja, eles estão em série, né? E como é 1R e 067, aquela série ali vai dar 1,67. Então, vamos para o nosso último desenho, para daí resolver o circuito, finalmente. Nosso último desenho vai ser aqui, então, ó, em amarelinho, o nosso resistor R. E eu vou desenhar aqui numa outra cor. Vamos colocar aqui, ó, esse tomzinho aqui. O nosso único resistor que representa a série do 067 com o R. Esse que representa a série, ele vale 1,67. Tá? E como eles estão em paralelo, então de novo, vamos pegar a associação de resistores em paralelo para a gente resolver isso aqui. Vai ficar 1 sobre 167 mais 1 sobre 1. Tá? 1 sobre 167 mais 1 sobre 1 elevado a menos 1. Fazendo isso na calculadora, o resultado vai dar 0,625. Aí, arredondando um pouquinho, tem mais casos, tá? Então, essa é a resposta dessa associação de resistores. 0,625. Beleza? Então, esse é o paralelo. E essa é a combinação. Então, isso foi a primeira parte, né, desse exercício. Vamos resolver a segunda parte dele. Ou seja, calcular a resistência entre F e H. Agora a corrente entra por F e deve sair por H, não mais por G. Para isso, vamos usar o nosso segundo desenho aqui, ó. Só vou trocar de página, aí, para não ficar confuso. Então vamos lá, vamos para o nosso segundo desenho. Agora que tem que sair em H, não mais em G, vai passar uma corrente por aqui, pum, saiu. Vai passar outra corrente por aqui, pum, saiu. Vai passar uma última corrente por aqui, ó, saiu. Então agora o que a gente tem? Na verdade, o nosso circuito ele é feito por um resistor aqui em cima, que é a série do que estava em verde, que valia R mais R, portanto, 2R. Tá? Uma resistência aqui no meio, que era só o R. E por fim, uma última resistência representando a série dali de baixo, que é um R mais um R em laranja. Um R mais um R em série vai dar aqui, ó, um resistor de 2R. Tá? Olhando para esse esqueminha, perceba que os três estão em paralelo. Então é só calcular a resistência equivalente do paralelo desses três. Vai ficar resistência equivalente igual, parênteses, 1 sobre 2, 1 sobre 1, 1 sobre 2. Não esquece de elevar a menos 1 no final. Tá? E fazendo 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 de novo, elevado a menos 1, o resultado vai dar meio. 0,5R. Tá aí. Essa é a resposta desse item B do exercício. Tá? Do exercício 1. Beleza? Bom, vamos partir para a resolução do item C. Tá? Item C. Bom, o que eu percebo no item C? A corrente elétrica que vem aqui pelo primeiro, pelo de 3R, quando chega nesse ponto ela se divide. Parte dela passa por aqui e a outra parte passa aqui por baixo. Beleza? Não é a mesma corrente, ela se divide. Uma vez que ela está se dividindo, eu não posso dizer que o 3 e o 6 estão em série. Tá? Porque para estar em série é a mesma corrente. Então aqui o que eu consigo resolver primeiro é esse 2 e esse 6.
o 2 e o 6 estão em paralelo. Então, a primeira coisa nossa aqui vai ser resolver o paralelo de 2 e 6. Vamos lá, ó. Resistência equivalente de paralelo. 1 sobre 2 mais 1 sobre 6 elevado a menos... elevado a menos 1. Aí. E fazendo 1 sobre 6 mais 1 sobre 2 elevado a menos 1, isso aqui vai dar 1,5. 1,5. Beleza? Ou seja, a gente tem aqui, o que está em azulzinho, representa um único resistor de 1,5, que vai estar em série com aquele de 3. E, portanto, aqui a gente vai ter 4,5, né? Vamos lá, ó. Um aqui de 3. Outro aqui na sequência de 1,5. E perceba que eles estão em série. Como eles estão em série, é só somar. Portanto, a resposta desse exercício, a resistência equivalente do exercício todo, é de 4,5 R. Bom, e chegamos aqui ao item D. O item D também, resistência equivalente entre o ponto A e B. Vou pegar esse circuito e vou começar a analisar ele. Bom, o que eu identifico logo de cara aqui, ó? O 2 e o 4 é uma série, tá? Assim como ali embaixo, aquele 8 e 8, eles estão ligados no mesmo ponto. Esse está ligado aqui, esse está ligado aqui. E, portanto, isso forma um paralelo. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso circuito. Vamos começar dando uma organizada nele. Vamos representar o nosso circuito. Tá? Então, aqui sai o ponto A, sobe. E aqui eu tenho o primeiro resistor que eu ainda não vou mexer com ele, que é o de 6. Tá? Em seguida, sobe um aqui, que vale 4. Por baixo, vamos resolver a série. A série do 2 com 4, série é só somar. 2 mais 4 vai dar um resistor aqui, ó, de 6. Beleza? Então aqui embaixo vale 6. Muito bem. Continuando meu desenho de circuito, aqui por baixo eu tenho um resistor de 4, que eu ainda não vou mexer com ele. Tá? E quando chega nesse nozinho aqui, se divide. Um por cima de 8, outro por baixo de 8. Isso nos dá um paralelo de 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. Não esquece que paralelo é 1 sobre 8 mais 1 sobre 8 elevado a menos 1. Na hora que você fizer essa conta na calculadora, você vai ver que o resultado vai dar 4. Tá? Então aqui virou apenas um resistor de 4. Bom, ainda olhando para esse desenho de circuito, o que eu consigo identificar agora? Né? Nova análise. Aqui embaixo eu formei uma série de 4 e 4. Aqui em cima eu tenho um paralelo, o 4 com esse 6. Eles estão em paralelos porque estão ligados no mesmo ponto. Então, vamos desenhar mais uma vez o circuito, resolvendo essa parte aí, ó. Tá? Vamos lá, vou começar meu circuito aqui, sobe, tem o de 6 que eu não mexi ainda, tá? E aquele de 4 e 6 a gente vai ter que resolver o paralelo deles, que ficaria 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 elevado a menos 1 e daria 2,4, tá? Então faça a conta aí depois para você conferir, você vai ver que aqui vai dar 2,4. Beleza? Enquanto que a parte de baixo aqui, como é uma série, 4 mais 4 é só somar, vai dar 8. Então pronto, o nosso circuito ficou assim. 4 mais 4, 8. O que eu consigo identificar agora desse circuito? Aqui em cima forma uma série. Tá? Aqui em cima forma uma série que vai dar 8,4. Então, de novo, em cima eu tenho um resistor equivalente de 8,4. 6 mais 2,4, 8,4. E por baixo eu tenho um resistor de 8. Bom, esses dois resistores, olha para o desenho, estão em paralelo. Em paralelo é 1 sobre. Então, vamos fazer aqui, para a gente finalizar esse exercício número 1. Tá? Então, aqui, resistência equivalente de 1 sobre 8 mais 1 sobre 8,4.
tudo isso elevado a menos 1. Tá? E fazendo a resistência de 1 sobre 8 mais 1 sobre 8.4 elevado a menos 1, o resultado que você vai chegar é 4,097. Eu vou arredondar para 4,1 aqui. Tá? 4,1 ohm. Essa é a resposta. E com isso a gente finaliza aí o exercício número 1. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos resolver o exercício número 2 agora. No exercício número 2, olha o que ele fala. No circuito a seguir, se for aplicada uma diferença de potencial de 12 volts nos pontos A e B, ele quer a corrente em cada resistor. Acho que deveria ser qual a corrente em cada resistor. Então aqui, ó, primeiro vamos identificar o circuito, vamos entender o que está acontecendo nele, tá? Vamos ver o que está em série, o que está em paralelo. E eu vou começar redesenhando o circuito, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Imagina que aqui é o ponto A, aí sai, eu tenho ali em cima um resistor de 12 e um de 6. É como se fosse um único resistor. Vamos lá, 12 com 6, aqui dá 18. Beleza? Aqui embaixo já identifico que tem um resistor de 6 e outro de 6, e eles estão em paralelo. Beleza? 6 e 6 em paralelo é como se fosse um único resistor de 3. O resultado desse paralelo vai estar em série com mais um resistor aqui, ó, de 6. Então pronto, esse é o nosso circuito. Dando mais uma ajeitada no circuito, redesenhando ele mais uma vez, ó, então eu tenho um resistor aqui em cima de 18, tá? E ali embaixo, perceba que o 3 e o 6 eles estão em série. 3 com 6 em série vai dar um resistor de 9. Né? Esse resistor de 18 e de 9 estão em paralelo. E se você fizer 1 sobre 18 mais 1 sobre 9 elevado a menos 1, vai dar um resistor único de 6. Então o resultado disso aqui é um único resistor, que o valor dele é 6. Tá? Então a gente tem o ponto A e o ponto B, que vai receber uma tensão de 12 volts. Primeira coisa que eu vou pensar aqui, ó, é resistência é tensão sobre corrente. E, portanto, se eu fosse isolar a corrente, o I passa multiplicando, fica I vezes R igual a V. Passa o R dividindo, vai ficar I igual a V sobre R. Opa, perdão. Aí. Então, o valor desse I vai ser 12 sobre 6. A corrente nossa é de 2 amperes. Tá? 2 amperes é a corrente total no circuito, ou seja, 2 amperes seria a corrente que passaria aqui nesse de 6. Porém, quando eu começo a voltar um pouco o meu desenho, eu vejo que aqueles 2 amperes ele vai se dividir. Uma parte daquele 2 amperes vai vir aqui por cima e passar pelo 18. Uma outra parte daqueles 2 amperes vai vir aqui por baixo e passar pelo de 9. Bom, então vamos lá. Quando eu falo que eu liguei 12 volts entre as extremidades do resistor de 6, entre a resposta final, estou falando assim, ó, daqui eu coloquei 12 e 12, beleza? Entre esses pontos. É a mesma coisa que falar que eu coloquei 12 aqui, ó, 12 e aqui. Esses são os meus pontos A e B. Então, se eu quisesse saber qual é a corrente elétrica que passa naquele resistor de 18, que conta eu faria? Bom, 12 sobre 18. 12 sobre 18 vai dar 1,5. Opa, 1,5 não. Perdão, estou ruim de conta. 0,67. Né? 0,67. Essa é a corrente que passa ali por cima, a corrente verdinha. Já a corrente amarela, que passa pelo resistor de 9, essa vai ser 12, que é a nossa tensão, sobre 9, que é a resistência daquela região. 12 sobre 9 vai dar 1,33 ampere. Lembra? Eram 2 ampere, ele se dividiu. Ó. 0,67 passou por cima e 1,33 passou por baixo. Essa corrente que passa por cima pelo de 18
como é uma série, a gente pode dizer já, ó, que a corrente que vai passar aqui pelo de 12 e pelo de 6 é a mesma. E essa corrente vale quanto? 0,67. Beleza? Ainda pensando na corrente que passa aqui por baixo, a corrente que passa por baixo no nosso desenho é a corrente de 1,33. Então significa que está passando uma corrente de 1,33 pelo de 3 e pelo de 6. 1,33. O exercício queria saber a corrente em cada resistor. Então você já sabe qual é a corrente no de 6 aqui, ó. A corrente que passa nele é de 1,33. Tá? Só falta descobrir qual é a corrente elétrica que vai passar pelos dois de 6 que estão em paralelo. Tá? E como é que eu vou fazer para descobrir isso? Bom, se eu soubesse quantos volts tem desse ponto até esse ponto, resolveria meu problema. Porque se eu sei o V e eu sei o R, eu conseguiria calcular o I por cima e o I por baixo. Tá? E como é que eu vou fazer para descobrir isso? Se eu não sei a corrente que passa em cima e que passa embaixo? Então, eu sei a corrente que passa nos dois juntos, que é 1,33. Então, agora eu vou descobrir a tensão. O V é igual a R vezes I. O V que eu estou aplicando eu não sei, nesse caso. Tá? Mas o R que eu vou usar, esse R eu conheço, vai ser o R de 3. E o I vai ser o de 1,33. Tá? Então aqui vai dar 3,99 volts. 3,99 volts é quantos volts eu tenho nas extremidades do resistor de 3, ou seja, nesses pontinhos que eu grifei em amarelo. Tá? Se eu tenho 3,99 em cada um, agora eu consigo calcular a corrente. Porque, de novo, corrente I naquele resistor de 6, seja de cima ou de baixo, que vai dar a mesma, é V sobre R. Ou seja, 3,99 sobre 6. 3,99 sobre 6, a hora que a gente faz essa conta, o resultado dá 0,67 aproximadamente ampere. Tá? Então aqui vai passar 0,67 pelo de cima e 0,67 pelo de baixo. Então as correntes elétricas em cada resistor são essas. 0,67 aqui no de cima e 0,67 aqui no de baixo. 0,67. E essas são as respostas do exercício. Esse era o exercício número 2. Beleza? Tá aí. Bom, vamos lá. Exercício 3 agora. Ele é bem parecido com o 2. Ele fala aqui, ó, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B do circuito e se a queda de potencial, ou seja, se o potencial aplicado entre A e B for de 12, calcular a corrente em cada resistor. Bom, vocês viram no exercício anterior que o primeiro passo aqui é redesenhar o circuito, até porque ele pediu a resistência equivalente. Então vamos lá, o que eu consigo identificar olhando para esse desenho, olhando para esse circuito aqui? Ó. Eu consigo identificar, primeiro, uma série aqui, ó, o 2 com o 4 estão em série. Consigo identificar um paralelo, o 8 com o 8 aqui está em paralelo. E vamos começar por aí. Então, ponto A, sai o resistorzinho aqui de cima de 6. Encontra aqui com uma divisão, onde eu tenho um resistor de cima que vale 4. E um resistor aqui por baixo, 2 com 4, aqui é um resistorzinho de 6 então. Tá? Beleza, aqui é 6. Continuando o nosso desenho, pela parte de baixo agora. Tem um resistorzinho aqui, ó, que vale 4. E se encontra com um paralelo de 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. 1 sobre 8 mais 1 sobre 8 vai dar 4. Beleza, tá aqui o nosso resistorzinho de 4. Que aí fecha o circuito. Aqui
e aqui. Beleza. Olhando para esse novo circuito agora, o que eu identifico? Bom, os resistores em azul ali embaixo estão em série. E em cima eu tenho um resistor em paralelo de 6 e 4. Então vamos redesenhar o circuito. Tá? Redesenhando o circuito então, ó, vai ficar um resistorzinho aqui de cima, de 6. Opa, 6. E aqui um outro resistor que representa a associação em paralelo do 4 com o 6. Se você faz 1 sobre 4 mais 1 sobre 6, eleva a menos 1, vai dar 2,4. 2,4. Beleza? E embaixo, a gente tem um resistor de 4, outro de 4, juntando os dois que está em série, vai dar um resistor de 8. Então aqui é 8. Beleza? Bom, em cima também formou uma série, né? A série que se formou em cima é um resistor de 6 e um de 2.4. Então tem aqui um resistor de 8.4, perdão. E aqui embaixo um resistor de 8, né? Vou deixar ele azulzinho, tá bonitinho azulzinho. Azulzinho, bonitinho. Aí. E esses dois resistores agora estão em paralelo, o de 8 e de 8.4. Resolvendo esse paralelo, a resposta do item A, que pedia resistência equivalente, vai ficar 1 sobre 8, perdão, bati o dedo, 1 sobre 8, mais 1 sobre 8,4. Tudo isso elevado a menos 1. E quando a gente faz 1 sobre 8 mais 1 sobre 8.4 e eleva a menos 1 o resultado, dá 4,097, vou arredondar para 4,1. Essa é a resposta do item A. Beleza. No item B, ele está falando que se eu aplicar 12 volts, qual é a corrente que eu vou ter em cada resistor? Olha só, se eu aplicar 12 volts aqui, entre esse pontinho e esse pontinho, bom, para eu descobrir a corrente que passa em cima e a corrente que passa embaixo, vamos lá. Corrente. Corrente é V sobre R. Então, se eu for calcular a corrente no de cima, iria ficar I igual a 12 sobre 8.4. 12 sobre 8.4 vai me dar uma corrente de 1,43 ampere, aproximadamente. Tá? Se eu fosse calcular a corrente no de baixo, I igual a 12 sobre 8, 12 sobre 8 vai me dar uma corrente de 1,5 ampere. Tá? Então, note que eu já sei agora a corrente elétrica que está passando aqui no de cima. Aqui no de cima, que é uma corrente de 1,43. Essa é a mesma corrente que vai passar aqui, ó, 1,43. É a corrente que vai vir até aqui, ó, e nesse ponto ela se divide. Então eu já sei qual que é a corrente que passa no de 6 ali em cima, tá? Também sei a corrente que passa pelo de baixo aqui, ó, pelo de 8, né? Essa corrente que passa pelo de 8 é a nossa corrente de 1,5. É a corrente que vai passar por aqui, ó. Esses 2 e 4 é 1,5 que passa em cada. E aí, se eu olho para o meu circuito original, o que eu tenho? Olha, eu já sei a corrente que passa por esse cara de 6. Essa corrente que passa pelo cara de 6 é o nosso 1,43. Que quando chega ali naquele pontinho, né, ela se divide. Eu também sei qual é a corrente que passa por esse de baixo aqui, ó. Esse é a nossa corrente de 1,5. Mas quando chega no pontinho da associação em paralelo que ela se divide. Então falta descobrir quanto passa pelo paralelo aqui em cima e embaixo e quanto passa pelos paralelos aqui em cima e embaixo. Tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quantos volts eu tenho nesses paralelos. Por exemplo, pegando esse 4 aqui, ó, pegando o 4 que eu tenho aqui, tá? Se eu quiser saber quantos volts tem, bom, a corrente que passa nele é 1,5. Então ficaria 4 vezes 1,5, tá? 4 vezes 1,5
vai dar 6 volts, beleza? 4 vezes 1,5, 6 volts. Se são 6 volts, eu tenho que pensar aqui, ó. Eu estou aplicando 6 volts no 8 de cima e no 8 de baixo. Para eu achar as correntes, o que eu vou fazer? Corrente no de 8 vai ficar 6 sobre 8. Essa corrente vai valer para os dois. 6 dividido por 8 dá 0,75 ampere. Tá? Então, aquele 1,5 que chegava até aqui vai dividir. Vai passar 0,75 pelo de cima e vai passar 0,75 pelo de baixo. Então, aqui em cima é 0,75 e embaixo também 0,75. Mesma lógica a gente vai usar para fazer aqueles resistores em paralelo, o de 4 e o de 6. Tá? O paralelo de 4 e 6 deu 2,4. Então, primeiro, vamos descobrir quantos volts a gente tem ali. A corrente que passa em cima, né, era de 1,43. Então, a hora que eu fizer, ó, vai ficar 2,4, que é o meu R, vezes 1,43. 2,4 vezes 1,43 vai me dar 3,432 volts. Tá? Para eu descobrir a corrente que passa pelo de cima, que é 4, eu vou ter que fazer I no resistor de 4, vai ser a tensão dividido pela resistência, que é 4. Então, pelo de cima vai estar passando uma corrente de 0,858 ampere. Para eu fazer pelo de baixo, a corrente que passa naquela combinação aqui que deu 6, vai ficar 3,432 dividido por 6, tá? E 3,432 dividido por 6 vai dar 0,572 ampere. Então, essas são as últimas correntes, 858 e 572. Vamos lá, vamos destacar aqui. Então, pelo de cima, vai passar uma corrente de 0,858 e pelo de baixo vai passar uma corrente de 0,572. Como eles estão em série, a corrente é a mesma. Então aqui vai dar 0,572. Beleza? Ficou meio feinho, mas vocês perceberam, né? A habilidade de mouse aqui é bem diferente da habilidade de aplicações de eletricidade. Mas vale a intenção, tá? Boa! Bom, pessoal, chegamos aqui ao exercício número 4. É um exercício sobre as leis de Kirchhoff, tá? Então, vamos lá, vamos começar a analisar o exercício, vamos ver o que ele fala. O exercício diz aqui, ó, na figura ao lado, o potencial no ponto P é 100 volts. Então, beleza. Eu já sei quantos volts tem aqui no ponto P. Ponto P, 100. Ok. Continuando o texto. Opa. Escorreguei o 100 para baixo. Sobe 100. Aí. Continuando o texto, ele fala assim. Qual é o potencial no ponto Q? Bom, a primeira coisa para resolver circuito, tá? Que aqui é um circuito fechado, né? Não é só um calcule a resistência equivalente. É um circuito fechado. Então, a gente quer saber, primeiro de tudo, qual é a corrente no circuito. Como é que eu faço isso? Existem as regras que são chamadas leis de Kirchhoff, que a gente pode aplicar nesse exercício. Como era a lei de Kirchhoff? A gente parte de um ponto do circuito, dá a volta, seja no sentido horário ou anti-horário, tanto faz. Eu vou escolher aqui, por exemplo, dar a volta no sentido anti-horário, tá? E voltar até esse ponto P. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar ao longo do meu caminho resistores ou fontes de tensão, né? Que nem aqui, por exemplo, a gente tem um resistor ali de 3, outro resistor de 2. A gente tem uma fonte de 50, uma de 150, tá? E cada vez que a gente encontrar um desses elementos, a gente deve aplicar as regras de Kirchhoff para escrevê-los como positivo ou negativo. Uma outra coisa que a gente precisa analisar também, para poder escrevê-los, é onde a corrente está se movimentando, vamos dizer assim. Olha só,
A corrente ela sai sempre do lado positivo para o negativo. Ela sai da barrinha maior para a barrinha menor. Tá? No caso, essa fonte vale 150 volts. A outra vale 50. A de 150 quer mandar uma corrente para cá, ó, que desça, caminhe aqui no sentido anti-horário, tá? Suba, vire para cá. Essa é a corrente que a de 150 quer mandar. Se você olhar a de 50, ela quer mandar no caminho oposto, no sentido oposto. Porque o positivo dela é a barrinha maior, então ela quer mandar no sentido horário. Mas, ora, se eu tenho uma fonte de 150 e uma de 50, é como se fosse uma competição entre essas duas. A que ganha é a de 150. Então, a corrente que de fato vai circular é a que eu acabei de pintar aqui em laranjinha. Tá? Bom, e agora a gente deve aplicar as regras de Kirchhoff aqui, as leis de Kirchhoff, que eu até deixei aqui no slide para a gente dar uma relembrada. Então, olha só, numa fonte, se eu estiver indo da barrinha maior para menor, ou seja, de A para B, eu considero negativo. Se for de B para A, de menos para mais, eu considero positivo. Tá? E o outro elemento que a gente tem aqui é o resistor. Se eu estiver indo de A para B, eu estou indo a favor da corrente. A favor da corrente é menos RI. Se eu estiver indo de B para A, eu estou indo contra a corrente. Contra a corrente é mais RI. Ok? Voltando aqui então, ó, a hora que a gente for analisar esse circuito, de novo, partindo do ponto P e andando no sentido anti-horário. A primeira coisa que eu vou encontrar aqui no sentido anti-horário é minha fonte de 50. Tá? De novo, eu vou partir o meu circuito aqui, ó. Vou partir do ponto P, vou começar caminhando nesse sentido. Encontrei a fonte. E eu estou atravessando essa fonte do maior para o menor, da barrinha maior, positiva, para negativa. Então vai ficar menos 50 volts, ou menos 50. Depois que eu passar por ela, eu vou encontrar aqui um resistor. E eu vou estar atravessando ele a favor da corrente. Então fica menos a resistência vezes I. Depois eu vou encontrar aqui uma outra fonte, só que essa eu vou atravessar do menos para o mais. De menos para mais fica mais 150. E por último, para chegar no ponto P, eu vou encontrar aqui, ó, o resistor de 2. Encontrando o resistor de 2 ali, eu estou a favor da corrente, então vai ficar menos 2I. Cheguei no ponto de partida, no ponto P, isso é igual a zero. Tá? De novo, é isso que diz a lei de Kirchhoff, que a soma dos potenciais deve dar zero. Tá? A soma dos potenciais está aqui. É o potencial do 50, o potencial no resistor de 3i, o potencial na outra fonte de 150, no último resistor de 2i. O positivo e negativo eu vejo de acordo com essas regrinhas. Tá? Bom, olhando para essa equação, ó, menos 50 mais 150 dá 100. Menos 3i menos 2i dá menos 5i, igual a zero. Portanto, 100 é igual a 5i. Portanto, 100 sobre 5 dá I. 100 sobre 5, a nossa corrente é de 20 amperes. Beleza? Agora que a gente sabe a corrente, a gente consegue pegar de novo o circuito e resolver ele para encontrar a resposta que o exercício nos perguntou. O que o exercício queria saber? Ele falou assim, ó, vamos até relembrar aqui. Ele falou que se o potencial no ponto P... que se o potencial no ponto P for de 100, ponto P é 100. Qual o potencial no ponto Q? Ora, usando a regrinha de Kirchhoff, se eu sair daqui, passar por essa fonte e passar por esse resistor, eu já cheguei no Q. Então, se eu começar com 100 volts, vou passar pelo de 50, e eu estou indo de mais para menos, então é menos 50. Vou passar pelo resistor de 3, e eu estou passando a favor da corrente, então vai ficar menos 3 vezes I. Mas o I a gente já descobriu que é 20 amperes. Eu vou chegar no ponto Q. Bom, 100 menos 50 menos 60 vai dar o ponto Q. O ponto Q vai ser menos 10 volts. E essa é a resposta do exercício, de menos 10 volts. Tá aí. Bom, vamos lá.
Vamos para o exercício número 5 aqui. O 5 é esse exercício que a gente está vendo aí na tela, né? Esse é o circuito, e ele fala: no circuito abaixo, gerador e receptor são ideais, e as correntes têm os sentidos indicados. Se a intensidade da corrente I1 é 5 A, qual o valor da resistência do resistor R? Primeiro, é um circuito de duas malhas, tá? E eu vou começar indicando essas malhas. Vou chamar essa aqui de malha número 1, essa aqui eu vou chamar de malha número 2, tá? Ele quer saber o valor dessa resistência R. Ele me falou a corrente I1. Bom, por onde a gente começa? Vou começar aqui, ó, pela malha número 2. Vou começar fazendo uma análise dela, usando novamente a lei de Kirchhoff. Vou partir de um ponto, lembrando da lei de Kirchhoff, você parte de um ponto, dá a volta no circuito até chegar ali de novo. Eu vou dar a volta nesse sentido aqui agora, ó. Beleza? No sentido horário. Então vamos lá, ó. Malha 2, vamos começar. Partindo daquele ponto, eu vou andar aqui para a esquerda, vou subir e vou encontrar com o resistor de 4. Eu vou estar atravessando esse resistor de baixo para cima, enquanto que a corrente que atravessa ele, I1, está de cima para baixo. Ok? Então, o meu cálculo vai ficar mais, que é positivo, 4 vezes I. No caso, o I é o I1, que vale 5. Beleza. Passei por ele, vou vir aqui por cima, pela direita, e agora eu vou passar essa bateria de 14 volts. Eu vou estar passando ela do mais para o menos. De mais para menos é menos 14. Por último, eu vou encontrar aqui o resistor de 2 ohm. E eu vou estar atravessando ele a favor da corrente 2 que está descendo. Se é a favor da corrente, fica menos 2 vezes a corrente I2, que eu não sei quanto vale. Tudo isso é igual a zero. Perceba que aqui eu consigo descobrir qual é o valor da corrente I2. 4 vezes 5 vai dar 20, menos 14, menos 2, I2 igual a zero. Tá? 20 menos 14 vai dar 6. O I2 eu vou jogar para o outro lado, vai ficar 2 I2 positivo. E, portanto, o valor do meu I2 é de 3 A. Beleza? Resolvemos aqui a malha 2, então. Agora, vamos analisar a malha 1. Tá? Vamos analisar a malha 1. Na malha 1, o que acontece? Vou até puxar esse desenho aqui ó, um pouquinho para baixo, só para a gente poder visualizar ela. Malha 1, eu vou seguir com a mesma lógica. Eu vou partir de um ponto do circuito, vou aplicar a lei de Kirchhoff até voltar naquele ponto. Eu vou partir daqui, ó. E eu vou escolher andar agora nesse sentido horário novamente. Tá? Então vamos lá. Partindo daquele ponto, a primeira coisa que eu vou encontrar vai ser o resistor R. E a corrente que passa por ele é aquela corrente I. Perceba que a corrente I ó, sai daqui da fonte, chega nesse pontinho, chega nesse nozinho. Vou até grifar o nozinho. Ó. A corrente I chega nesse ponto e se divide. I1 vem para baixo e 2 vai para o lado. Quando chega nesse nozinho, elas se juntam de novo e por isso sai o I para cá, que é o que passa pelo R. Tá? Então, comecei aqui encontrando o R. Eu estou atravessando ele a favor da corrente I. Então, vai ficar menos RI. Depois, vou encontrar a fonte. E eu vou passar ela do menos para o mais, da barrinha menor para a barrinha maior. Então, vai ficar mais 60. Beleza, passei pelo R, passei pela fonte, aqui não tem nada. Na descida eu vou encontrar um resistor de 4. Eu vou atravessar ele a favor da corrente, então fica menos 4 e 1. Mas o I1 a gente sabe, o I1 o exercício me deu que é 5. E fazendo isso eu chego ao ponto de partida, portanto isso aqui é igual a zero. Bom, aí vem o problema. Eu estou com uma equação aqui ó, que tem duas incógnitas. Porque eu não sei o valor do R, essa é a pergunta do exercício, e eu não sei o valor do I. A nossa conta, nosso cálculo está assim, ó, menos RI mais 60 menos 20 vai dar mais 40, igual a zero. Bom, apesar de eu não saber o valor do I diretamente, olha o que a gente já sabe, olhando para o desenho.
A corrente I não se divide, desce para cá o I1, que vale 5. E vem para cá o I2, que a gente acabou de calcular na malha anterior, vale 3. Portanto, eu sei sim quanto vale a corrente I. Se ela se divide e vira 5 e 3, a corrente I vale 8. Portanto, menos R vezes 8 mais 40 é igual a 0. E agora essa é a resposta. O menos R vezes 8 eu vou jogar para o outro lado. Vai ficar positivo, vai ficar R vezes 8 igual 40. Beleza? R vezes 8 igual a 40. E, portanto, o nosso R vale... R é igual a 40 sobre 8. R é igual a 5 ohm. Essa é a resposta do nosso exercício. Beleza? Bom, vamos agora ao exercício de número 6. Tá? Exercício 6. Para o circuito indicado na figura ao lado, determine a leitura do amperímetro. Amperímetro, ele mede ampere, ele mede corrente elétrica. Tá? Então, quero saber qual é o valor da corrente elétrica, considerando que a bateria não tenha resistência interna significativa, enfim. Primeiro, vamos analisar aqui. Ó. O que vai acontecer com a corrente? A corrente sai da bateria, passa pelo resistor de 18, passa pelo amperímetro, ou seja, vai ser medida, mas quando ela chega nesse nozinho, ela se divide. Uma parte dessa corrente vem aqui por cima, e uma outra parte dessa corrente vem aqui por baixo. Bom, então se eu fosse destacar esses pontos como sendo nós, vamos chamar esse primeiro nozinho aqui, eu vou chamar ele de nó A. Esse outro nozinho eu vou chamar ele de nó B. O que eu consigo identificar aqui? Bom, o resistor de cima, o de 45, ele está ligado entre A e B. O resistor de 15 também está ligado entre A e B. Ou seja, eles estão em paralelo. Então eu tenho 1 sobre 15 mais 1 sobre 45 elevado a menos 1. E, se você fizer na calculadora 1 sobre 15 mais 1 sobre 45 e elevar a menos 1 o resultado, você vai ter 11,25 ohm. Essa é a nossa resistência. Bom, então esses dois viraram um só. Vamos redesenhar o circuito só para ficar mais fácil o entendimento? Olha só. Aqui eu tenho o nó B. Aqui eu tenho a minha fonte de 25 volts. Aqui eu tenho o resistor de 18. E aqui é o meu ponto A. Do ponto A vai sair apenas um resistor agora, que é o resistor equivalente da associação do 45 e do 15, que é o de 11,25. Beleza? Bom, então a corrente elétrica que sai pela minha fonte, aquela que eu estou querendo descobrir, ela passa aqui pelo resistor de 18, depois ela passa pelo de 11,25 e chega de volta na fonte. Portanto, esses dois estão em série. A resistência equivalente vai ser 18 mais 11,25. Bom, 18 com 11,25 vai dar 29,25 ohm. Então, 29,25 ohm é a nossa resistência equivalente no circuito. Beleza? Total. Se eu estou aplicando 25 volts, qual vai ser a corrente no meu circuito? I é igual a V sobre R. Vai ser 25 sobre 29,25. Opa, 25. 25 dividido por 29,25 vai dar 0,8547, mais um monte de coisinha, ampere. E essa é a resposta do exercício 6. Bom, vamos agora ao exercício de número 7. Tá? Exercício 7. Um engenheiro elabora um sistema de carregamento para uma bateria recarregável que pode ser representado pelo circuito mostrado na figura. Por questão de segurança, o valor da corrente que percorre o sistema não deve exceder o valor de 2,4 ampere. Oh, beleza, já sabemos a corrente aqui que é 2,4 ampere. Tá?
Considerando que o R1 vale 130 miliohm, R2 vale 320 miliohm, ε1 vale 13 volts, ε2 vale 6,30 volts, determine o valor de R para que o sistema funcione adequadamente. Bom, mais uma vez aqui temos um circuito com duas fontes. Isso já me dá a ideia de usar lei de Kirchhoff, tá? Vou partir de um ponto do meu circuito, vou dar a volta nele no sentido horário dessa vez, como foi das outras, na verdade, né? E vamos pensar sobre essa corrente, para que lado que ela está indo. Então, olha só. Corrente. Eu tenho uma bateria aqui de 13. A outra bateria é de 6,3. Quem ganha é de 13. A corrente sai da barrinha positiva e vai em direção à barrinha negativa. Então, ela vai atravessar aqui tudo, descendo. Vai atravessar aqui para a esquerda e vai subir até chegar no negativo. Essa é a nossa corrente I, e o exercício já deu ela, falou que vale 2,4. Bom, a gente vai aplicar novamente as regrinhas de Kirchhoff, que está aqui. Tá? De novo, na fonte, de mais para menos fica menos, de menos para mais fica mais. O resistor a favor da corrente fica menos, contrário à corrente fica mais. Voltando para o nosso circuito, então vai ficar, partindo daquele pontinho laranja, vou subir, vou estar a favor da corrente. Então vai ficar menos R1 vezes I. Vou passar pela bateria ε1. Depois, ela vai ser positiva, porque é de menos para mais. Depois vou passar pela segunda bateria, mas essa eu vou passar de mais para menos. Então vai ficar menos ε2. Vou passar pelo resistor R2, a favor da corrente. Então, menos R2I. Vou passar pelo último resistor, que vale R. Então, menos RI. Tudo isso tem que ser igual a zero. Vamos colocar os valores. Então, vai ficar menos 130 miliohm. Mili é 10 a menos 3. Tá? Ou mesma coisa que dividir por 1000. 0,130. Ok? Vezes 2,4, que é o nosso I. Mais 13 volts, que é o nosso ε1, menos 6,30, que é o nosso ε2, menos 0,320 vezes 2,4, que é o nosso R2 em mA, vezes a corrente. E, finalmente, menos R vezes 2,4. Tudo isso é igual a zero. Bom, quero saber o valor do R. Vamos começar resolvendo? Ponto 130 vezes 2,4, então vai ficar menos 0,312, mais 13, menos 6,30, menos 0,320 vezes 2,4, que dá 0,768, menos R vezes 2,4. Esse R vezes 2,4 eu já vou jogar ele para o outro lado da igualdade, e ele vai ficar positivo, R vezes 2,4. Bom, e agora o lado esquerdo aqui dá para a gente resolver. Menos 0,312 mais 13 menos 6,30 e menos 0,768 vai dar 5,62. O 2,4 que estava multiplicando o R vai passar dividindo. Então o valor do nosso R, e é finalmente a resposta do exercício, é 5,62 dividido por 2,4, que dá 2,34 ohm. Essa é a resposta do nosso exercício 7. Bom, vamos lá, né? Olha só, pessoal, o exercício número 8, ele aparece aqui pra gente, e ele diz, no trecho do circuito dado, determine os valores em mA das correntes I3, I4 e I5. A primeira coisa que eu observo aqui, é que entre o ponto A e o ponto B, temos o mesmo potencial.
certo? Então, de novo, potencial entre A e B é o mesmo. Potencial de A e B, ele é o mesmo, tanto vindo por cima como vindo por baixo. O que isso significa para mim, na prática, né? Isso significa que o potencial de AC mais o potencial de CB tem que ser igual ao potencial de AD mais o potencial de DB. Beleza? De certa forma, o potencial de A a C dá para descobrir. Por quê? Porque pela lei de Ohm a gente tem a definição da lei de Ohm, ou definição de resistência. V é igual a R vezes I. Lembra que R é V sobre I? Então, logo, o potencial de AC é 200 mili vezes 30 ohm, ok? O potencial de CB eu não sei. Aliás, o de CB é I4 vezes 120, mas de fato eu não sei. Potencial de AD é 100, que é a nossa corrente, vezes 60 ohm. Beleza. O de DB eu também não sei. Aliás, o que eu sei é que é 60 vezes I5. Ou I5 vezes 60, tanto faz a ordem. Tá? O que eu consigo dessa expressão? Consigo dar uma simplificada nela. Olha só. 200 vezes 30. 200 vezes 30 me dá 6.000. 6.000 mais 124. Ok. Isso é igual 100 vezes 6.000. Ou vezes 60. 6.000. 6.000 mais 65. O que eu consigo tirar daqui? 6.000 está dos dois lados, cancela. 124 é igual a 65. Ainda que eu não consiga encontrar o valor, porque é uma equação com duas incógnitas, eu consigo encontrar uma relação entre elas. Se eu passo 60 dividindo, eu sei agora que 2 e 4 é igual a I5. Beleza? Essa é a primeira coisa. Tá? Essa é a primeira observação que eu consigo. Uma outra observação que eu tenho aqui do meu desenho é que, olha só, a corrente que passa I1, quando ela chega no nó C, ela se divide. Portanto, I1 é I4 mais I3. Percebe? I1 chega no nó C, se divide. Ela é I4 mais I3. Essa é uma observação que eu acabei de fazer. Outra observação que eu também consigo, ainda analisando as correntes. Ó, a corrente I3, ela se junta com a corrente I2 no ponto D. E o que sai delas é a corrente I5. Beleza? De novo, I3 mais I2 dá I5. Porém, vamos analisar um pouquinho essas duas informações agora. Dessa primeira, o que eu consigo tirar? Que 200 mA é igual a I4 mais I3. Dessa de baixo, o que eu consigo tirar? Consigo tirar aqui I3 mais 100 mA, que é o I2, é igual a I5. Beleza? Bom, o I3 é o mesmo nas duas. Então, você concorda que se na de cima eu escrevesse, e eu posso escrever, 200 menos I4, isso me dá I3? Como que isso me ajuda? Me ajuda na de baixo. Pois na de baixo eu tenho que I3 é 200 menos I4, mais 100, que vai dar I5. Portanto, olha a equação que a gente conseguiu montar. 200 mais 100
300 menos I4 dá I5. Tá? Mas a gente já tinha escrito antes que o I5 era 2 e 4. Portanto, 300 menos I4 é igual a 2 e 4. Troquei o I5 pela informação que a gente tinha antes. Essa informação não foi perdida. Se eu jogar o I4 para o outro lado, vai ficar que 300 é igual a 3 e 4. Portanto, I4 vale 100 mA. Consequentemente, eu descobri o I5, porque o I5, lembra que ele é 2 e 4? Então, ele é 200 mA. E consigo voltar em qualquer uma dessas duas aqui, para descobrir o I3. Eu vou voltar nessa informação aqui, que a gente já tinha. 200 menos, I4 é igual a I3. Portanto, I3 é igual a 100 mA. Então, está aqui. Achamos as três respostas que o exercício queria. Achamos o valor do I3, achamos o valor do I4 e achamos o valor do I5. Essa é a resposta desse exercício número 8. Bom, chegamos agora aqui ao nono e último exercício. Vamos lá. O exercício fala: calcule o valor da corrente em cada um dos resistores mostrados na figura a seguir. Considere que a fonte 1 vale 6 volts, a fonte 2 vale 5 volts, a fonte 3 vale 4 volts, R1 vale 100, R2 50 e R3 25. Bom, esse é um exercício que precisa ser resolvido usando lei de Kirchhoff, tá? Primeira coisa, vou identificar as malhas aqui, vou chamar essa malha de cima de malha número 1, a volta toda. Tá? E essa malha de baixo aqui eu vou chamar de malha número 2. Ok? Sobre as correntes elétricas, vamos lá. Começando aqui, a fonte 1 vale 6 volts e ela tenta criar uma corrente no sentido anti-horário. Mas eu tenho uma fonte 2 e uma fonte 3 que tentam criar uma corrente no sentido horário. E como a fonte 1 é 6 e a 2 e a 3, uma vale 5 e outra vale 4, então é bem provável que a 2 e a 3 ganhem. Tá? Então vou colocar aqui uma corrente elétrica que saia daqui da fonte 2, chega nesse ponto A e essa corrente se divide. Essa corrente eu vou chamar de I3, porque ela passa pelo resistor 3. Ela se divide e uma parte dela vai descer aqui, vai passar pelo resistor 1 e vai subir até esse pontinho. Como ela passa no resistor 1, vou chamar essa corrente de I1. Uma outra corrente vai sair daqui do ponto A, vai passar aqui por cima, indo contra a fonte, vai passar pelo resistor 2 e vai voltar até esse pontinho aqui, onde ela se junta com a corrente I1. Essa que passou pelo resistor 2, eu vou chamar ela de I2. Nosso objetivo, então, é descobrir o valor dessas três correntes. Bom, agora que a gente já sabe quais são todas as correntes, vamos começar com a solução do nosso problema, né? Vamos começar resolvendo o exercício. Então, vou começar uma análise aqui pela malha número 1, beleza? Usando a lei de Kirchhoff. Vou sair do ponto A, vou dar a volta nessa malha 1 no sentido horário, tá? E vamos escrevendo, então. Partindo da malha 1, eu vou ter ε2. Opa, eu falei que ia partir do ponto A, né? Perdão. Partindo do ponto A, eu vou ter menos o ε1. Por que menos? Porque eu estou indo aqui, do mais, da barrinha maior, para o menos, a barrinha menor. Beleza. Depois vou passar pelo resistor 2. Como eu estou passando a favor da corrente 2, vai ficar menos R2
I2. Beleza. Depois eu vou passar pela fonte 3, do menos para o mais. De menos para mais fica mais epsilon 3. Depois eu vou passar pela fonte 2, de menos para mais. Então, mais epsilon 2. E por fim vou passar pelo resistor 3. Estou passando por ele a favor da corrente. Então vai ficar menos R3 I3. Cheguei no ponto de partida, portanto é igual a zero. Essa é a nossa equação da malha 1. Beleza? Quando a gente começa a resolver a equação da malha 1, olha os problemas que a gente vai se deparar. O valor do epsilon 1 a gente tem, é 6. O valor da resistência 2 a gente tem, que é 50. E 2 a gente não sabe. Mas epsilon 3 é 4. Epsilon 2 é 5. R3 a gente tem, é 25. E 3 a gente não sabe. Portanto, a gente cai aqui numa equação já com duas incógnitas. A gente pode até reduzir um pouco ela. A gente pode até fazer aqui, ó, menos 6, mais 4, mais 5. Isso aqui vai dar 3, menos 52, menos 25 e 3. Igual a zero. Mas, de novo, aqui a gente percebe uma equação com duas incógnitas. Tá? Foi o que deu para fazer com a malha 1. Eu vou chamar essa equação que a gente chegou aqui, ó, vou chamar ela de equação número 1. Beleza? Vamos analisar agora a malha 2, para ver o que a gente tem na malha 2. Malha 2, essa de baixo. Vou partir do ponto A, vou dar a volta no sentido... Vamos escolher um sentido aqui, ó. Você que escolhe o sentido, tá, pessoal? Eu vou escolher dar a volta no sentido anti-horário agora, tá? Só para não parecer que tem que ser sempre o mesmo sentido. Agora vai ser anti-horário. Partindo do ponto A. Partindo do ponto A, eu vou descer e vou encontrar aqui o R1. E eu vou atravessar ele a favor da corrente. Então vai ficar menos R1 e 1. Depois disso eu vou subir até aqui. Vou vir para a esquerda e aí eu vou encontrar a fonte 2. E eu vou estar atravessando ela do menos para o mais. Então vai ficar mais epsilon 2. E aí eu vou encontrar o R3 a favor da corrente. Menos R3 e 3. Cheguei no ponto de partida e, portanto, é igual a zero. Colocando os valores, vai ficar menos o valor do R1. O R1 valia 100. Menos 100 e 1. Mais o valor da força eletromotriz 2, da fonte 2, 5. Mais 5. Menos R3, que é 25, e 3 igual a zero. Quando a gente olha para essa equação, a gente cai num problema parecido com o anterior. Com o mesmo problema que aconteceu na equação 1. Por quê? Nessa aqui eu também tenho duas incógnitas. Eu tenho I1 e eu tenho I3. Na outra eu tinha I2 e I3. Portanto, eu tenho duas equações e três incógnitas. Tá? De novo, eu tenho duas equações e três incógnitas. E isso fica extremamente difícil de resolver. Eu vou chamar essa equação de número 2. Mas, ênfase no mas, por sorte, o que a gente sabe desse desenho de circuito? Dá uma olhada para as correntes. Você concorda que a corrente I3 é a corrente I1 mais a corrente I2? Por quê? I3 chega no ponto A e se divide. Parte vem por cima, que eu chamei de I2, parte vem por baixo, que eu chamei de I1. Portanto, I1 mais I2 é igual a I3. O que significa que eu posso pegar essa equação número 1 e eu vou escrever assim agora. Arrumando a equação 1. O que seria esse arrumando? Eu vou trocar aqui, ó, 3 menos 52 menos 25 vezes I3, que é I1 mais I2, igual a zero. Eu posso fazer distributivo daquele menos 25, vai ficar 3
menos 52, menos 25 e 1, menos 25 e 2, igual a 0. Aqui dá para eu dar uma ajeitada nela. 3 menos 52, menos 25 e 2 vai dar para juntar. O I1 eu não tenho que fazer, mas o I2 dá para juntar. Ó. Menos 50 com menos 25 dá menos 75 e 2, igual a 0. Essa equação aqui, eu vou chamar ela de equação número 3. Tá? Essa vai ser a minha equação número 3. A equação número 3 ela tem duas variáveis, I1 e I2. A equação número 2 ela tem duas variáveis, I1 e I3. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma arrumada na equação 2. Arrumando a equação 2. O que seria esse arrumado da equação 2? Ah lá. Vou começar pelo 5 aqui. Ó. 5 menos 100 e 1 menos 25 e 3. De novo, quem é I3? I3 é I1 mais I2, igual a 0. Aqui eu posso fazer distributiva e fica 5 menos 100 e 1, menos 25 e 1, menos 25 e 2, igual a 0. Veja que os I1s dá para eu juntar, né? 5 menos 125 e 1 menos 25 e 2 é igual a 0. Essa equação que eu acabei de chegar aqui, ó, eu vou também dar um nome para ela, eu vou chamar ela de equação 4. Agora eu gostaria que você olhasse aqui comigo para a equação 3 e para a equação 4. Perceba que as duas têm duas incógnitas, mas são as mesmas incógnitas. Então agora dá para a gente resolver. Agora é possível. Por exemplo, como que eu poderia fazer para resolver? Tá? Eu vou fazer assim, ó. Isolando I1 na equação 3 e substituindo na equação 4. Vamos ver como fica? A equação 3 era 3 menos 25 e 1 menos 75 e 2. Eu falei que eu quero isolar o I1. Então vai ficar 3 menos 75 e 2. E o I1 eu vou jogar ele para o outro lado. Ele fica positivo. Fica 25 e 1. Beleza? Ainda não está isolado. O que falta fazer? Pega o 25 que está multiplicando e passa dividindo. Vai ficar 3 menos 75 e 2 dividido por 25. Isso vai ser o nosso I1. Então, agora que eu sei quem é o I1, eu vou reescrever a equação I2 trocando. Aonde tem ali... Aí. Trocando. Onde tem ali I1 na equação 4, eu vou colocar 3 menos 75 e 2 sobre 25. Então, olha como fica. 5 menos 125, abre parênteses. No lugar do I1 vai entrar 3 menos 75 e 2 dividido por 25. Menos 25 e 2, igual a 0. Tá? Vamos começar a dar uma ajeitada aqui. Ó. Vamos lá. 125 dividido por 5 dá 5. Então vai ficar 5 vezes 3 menos 75 e 2 menos 25 e 2 igual a 0. Aquele 5 que está fora do parênteses eu posso fazer a distributiva dele. Fica 15 menos 5 vezes 75 dá 375. Só que é menos com menos, tá vendo? Menos do 5, que virou menos 15, e menos o 5 vezes o 75. Então, menos com menos vai virar mais. Eu falei que dava 375 e 2. Menos 25 e 2 é igual a 0. Veja que o I2 já vai sair. Ó. 5 menos 15 dá menos 10. Mais 375 e 2 menos 25 e 2 dá 350. Opa, faltou espaço. Dá mais 353.
2 igual a 0. Bom, o 10 eu posso passar para o outro lado, o 350 dividindo, e 2 é 10 dividido por 350. 10 dividido por 350 vai dar 0,029, arredondando, ampere. E agora, como a gente já descobriu aqui quanto é o nosso I2, agora fica relativamente fácil terminar o exercício. Porque para a gente descobrir quanto vale o I1, olha só, como que eu faço para descobrir quanto vale o I1? Eu já tinha essa expressão aqui, ó, que me dava o valor do I1, só dependia do I2. Eu vou substituir nela. Então, olha lá, ó, I1, quem é? 3 menos 75 vezes 0,029, dividido por 25. Quando for fazer essa conta na calculadora, não esquece que a parte de cima ali você deve botar um parênteses, tá? Dividido por 25. Aí. Essa aqui vai dar 0,033 ampere. Então agora a gente sabe a corrente I1, sabe a corrente I2, só está faltando a corrente I3, porque eram 3 correntes. Mas a I3 é a soma das duas. Então matamos. Vamos terminar. Quem é I3? I3 é 0,033 mais... Opa, me empolguei. Mais 0,029. 0,033 mais 0,029 dá 0,062 ampere. Então, tá aí. Achamos as 3 correntes que o exercício pede. Achamos aqui I1, achamos I2 e achamos I3. E com isso a gente termina esse exercício. Bom, pessoal, esse era o exercício, o último da listinha que eu passei para vocês na semana passada, tá? Peço que vocês estudem os exercícios com calma, tá? A prova está mais fácil que a lista, então se você estiver entendendo a lista, estiver entendendo o que foi feito aqui, ó, a prova vai ser bem tranquila, tá? Então, de novo, dá uma estudada na lista, com calma. Ué, cadê a malha 1 que eu tinha feito? Aqui, malha 1, tinha ocultado ela. Então dá uma estudada na lista com calma, tá? Dá uma revisada em tudo, estuda os conteúdos dos slides. E é isso. Eu vou deixar disponível esse vídeo para vocês irem estudando. Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem. Boa Páscoa para todos, né? O Senhor abençoe a Páscoa de cada um de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço e até mais.